Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário que você está assistindo. Hoje irei contar um pouco da minha história. Me chamo Luciene, sou psicóloga, mas antes de ser psicóloga, tem uma história que acredito que me fez eu fazer o curso de psicologia. Quando eu tinha 7 anos de idade, tinha um sonho. Para muitos poderia ser um desejo, para mim era um sonho mesmo de usar uma bota da Xuxa. Eu sou do anos 80, então meus pais eram pobres, vamos considerar, ele era cortador de cana e ele recebia mensalmente, só que aquele pouco que ele recebia, que era um salário, era dividido para fazer as compras semanal. Então, era eu mais 2 irmãos, um irmão mais velho e a irmã caçula, que é a Josilene, e não tinha dinheiro para comprar coisas supérfluas, assim como uma roupa a qualquer momento. Eu lembro muito bem, na época, comprava roupa, era na festa junina e final de ano. E por ser início de ano, né, eu pedi uma bota. Aí a minha mãe pediu para guardar e eu não entendia e eu sempre pedia. Minha mãe sábia, ela pegou durante alguns meses, acredito, e ficou juntando até conseguir o dinheiro para comprar a sonhada bota. Então ela comprou 2 botas, eu falando até me emociono porque eu lembro. E ela comprou 2 botas, levou eu e minha irmã. A minha foi cor de vinho, que tinha uns laços, umas coisas bem bonitas. E a da minha irmã foi a bota branca. No primeiro dia que fomos à escola, eu fui muito feliz, porque a maioria das coleguinhas, elas estavam usando, e ali eu fui usando a bota também, tão sonhada a bota. Quando começou a aula, né, a professora dando o assunto, e em um momento ela parou e disse que iria à secretaria e pediu que ninguém saísse da sala enquanto ela voltasse. Hoje acredito que eu fiquei um pouco emocionada, eu sei que eu senti muita vontade de ir ao banheiro, senti necessidade fisiológica. E ali eu não consegui esperar, resolvendo ir ao banheiro. O que acontece? Para chegar lá, tinha que passar em frente à secretaria. Quem me viu? A professora. E quando ela me viu, ela gritou: "Volte!" Eu disse que não era para ninguém sair da sala, isso gritando. Na hora não pensei 2 vezes, voltei correndo e ela acompanhando. Quando eu entrei na sala, ela disse: "Você está de castigo por desobedecer." Então ali eu fui frente ao quadro, fiquei de castigo e naquele momento quando eu olhei, a bota estava cheia de xixi. E nesse momento eu lembro os coleguinhas rindo. E aí deu um apagão, eu não lembro mais, eu lembro até aí. A bota era cor de vinho, onde o xixi escoou, ficava aquela parte mais escura, eu lembro até isso. Eu não lembro se minha mãe foi me pegar, eu acredito que não, porque na época não tinha telefone, não tinha como se comunicar. Mas eu não lembro. E até aí tudo bem, um tempo passou e para mim estava tudo bem, né? Sendo que esse momento em frente do quadro foi crescendo, terminei o ensino médio, eu não conseguia fazer seminário e tinha que fazer. Eu estudava, conseguia saber todo o conteúdo, mas na hora a voz não saía. Trêmula, não só a voz, como também a mão. Eu não conseguia decorar nenhuma frase, muito menos um assunto, quando era lá na frente. E aí eu insistia e não conseguia. Então eu pegava o assunto
e lia na hora. E muitas vezes eu não conseguia ler, a voz partia, eu pulava e eu não entendia o porquê. E a vida seguia. Então eu fiz a primeira graduação, eu estava trabalhando numa empresa e na área administrativa surgiu, né, a oportunidade, fui fazer administração, bacharel em administração. Eu não tenho vergonha de dizer, acredito que todos, quando vai fazer uma graduação, para se profissionalizar, se capacitar, né, pensar no que está fazendo e ganhar mais, não. No meu caso não foi isso. No meu caso foi, eu vou fazer faculdade para conseguir falar em frente ao quadro, vou fazer faculdade para conseguir falar com as pessoas. Quando tem um lugar, um grupo, eu não conseguia. O que aconteceu? Do primeiro período até o último, eu não conseguia sequer tirar uma dúvida com o professor. Eu tentava falar e não conseguia. Eu pensava que os colegas iam rir de mim. Eu tinha isso dentro de mim. E era um complexo de inferioridade tão grande. Não é vitimismo, mas é uma realidade, é real. Eu me achava a menor da sala, a mais burra da sala mesmo. Essa palavra eu me achava. Então, assim, eu me sentia incapaz. E consegui concluir o curso de administração, a graduação. No final, eu lembro muito bem, na colação de grau, chorei muito porque ter vencido essa etapa, mas não como gostaria que fosse, porque eu terminei com a mesma capacidade como eu iniciei o primeiro período. Eu não conseguia falar. Eu não conseguia, todas as apresentações era lendo, trêmula, eu não conseguia, a voz não fluía. Então, eu fiz outros cursos e nada. Aí foi quando eu passei uma experiência em 2016, quase morri. E a partir daí, algumas questões eu querendo entender, eu resolvi fazer psicologia. Embora o curso de psicologia era realmente o que eu gostaria de fazer. E depois da experiência que eu tive de quase morte em 2016, isso deu estralo, eu vou fazer, para me compreender e também ver se eu consigo falar. Ver se eu consigo falar num grupo, fazer um seminário sem medo. Eu já pensava no TCC sem medo, né? Como tem 9 períodos pela frente, eu vou trabalhar isso. Mas eu confesso que os 9 períodos passaram e eu não consegui. E quando chegou no último período, no 10º, eu parei e refleti. Psicologia é cuidar de trauma, cuidar de pessoas. Foi um divisor de água, porque ali eu entendi que não adiantava eu fazer cursos sem sequer buscar esse autoconhecimento. Eu estava precisando de ajuda, então eu parei e pensei, não adianta eu fechar os olhos, eu tenho que trabalhar aquilo que foi ferido lá atrás, que até hoje, a psicologia trouxe esse entendimento até hoje. Eu sinto não só na fala, mas em todo o corpo, porque meu corpo tremia. Eu tremia tanto, eu lembro muito bem, no segundo período de psicologia, a professora de português, eu cheguei para ela e disse, estava um barulho muito grande na sala e meu coração parecia que ia disparar, taquicardia, porque o coração ficava muito acelerado mesmo, muito medo. E eu cheguei para ela e disse que estava nervosa, estava com medo. Ela pediu que os alunos respeitassem aquele momento e assim eu me senti mais à vontade, né? A empatia dela, né? Esse cuidado. Ela percebeu que era visível. E resumindo, eu não consegui, né? Todo o período, eu só voltei porque eu lembrei essa parte aí que ela foi muito perceptível. E eu disse, não, eu preciso de ajuda. Foi quando eu procurei um curso de oratória
no Sebrae em Recife, em Pernambuco. E não para falar bonito, não para falar em público assim, mas para trabalhar aquilo que estava travado dentro de mim há anos, há décadas. Então eu fui, no primeiro dia de aula, o professor perguntou a todos os alunos o que fez fazer esse curso. E quando chegou a minha vez, eu relatei, né, o que eu tinha passado na infância. E lá na aula tinha uma aluna também, que ela ouvindo, no final ela conversando comigo, perguntou se eu queria ajuda, que ela trabalhava com desenvolvimento de pessoas, e ali eu aceitei. Ela disse que iria só conversar com o professor para ver se cedia uma sala e na próxima aula eu chegasse mais cedo. E assim foi. Ela pediu a numeração do meu número, eu falei, e quando foi no dia, ela fez uma surpresa. Ela levou uma bota muito parecida com a qual eu usei na infância. E ali ela pediu para eu usar. Não era mais, ela era aquela criança, mas hoje eu adulta com suporte, entendendo que aquela criança que lá atrás estava sozinha, ela não ia estar mais só. Porque ali ela deu todo o suporte técnico que deu para compreender que o que passou, passou. Então vamos ressignificar. Então foi a partir daí que eu ressignifiquei e foi incrível, porque antes de fazer a técnica ela pediu para eu falar, eu não conseguia como sempre, com o ombro curvado, cabeça baixa. E quando foi o segundo momento de todas as técnicas que foi realizada naquele lugar, a voz fluiu pela primeira vez. Não falar bonito como havia falado antes, mas o conteúdo que sabia fluiu, sem papel na mão. E eu digo a você que a partir desse momento, eu disse, eu não vou me calar. Então, o que foi aquela dor foi espremido e hoje virou um lindo propósito dentro da psicologia, que é o Conectando Gerações em Movimento, que logo mais irei falar mais detalhe. É um lindo propósito para alcançar vidas.